Internacional 2, Corinthians 0. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O Corinthians que defende o título, né? Perde esse jogo. O Corinthians não tinha perdido ainda na volta para a Copa do Mundo. Perde esse jogo. Um resultado difícil de ser revertido. Não é impossível, né? Mas a gente fica muito preocupado, principalmente pelo futebol que o Corinthians tem apresentado. Um futebol muito ruim. A gente vai conversar muito aqui com o João, né? Para saber o que está acontecendo com o Corinthians, né? São tantas coisas, a gente precisa discutir se o problema é mais individual, se o problema é mais coletivo, se está mais na conta do Diniz, né? Salários atrasados, o Corinthians tem vários transfers ban aí, né? Jogadores contundidos também, no último jogo contra o Atlético Paranaense perdeu o Yuri Alberto, perdeu o Zacarias Labiá. O Yuri Alberto faz muita falta, né? Faz muita falta, a gente vai falar muito sobre tudo isso. Eu achei, na minha opinião, um jogo em que o Internacional, que é um time limitadíssimo, né? O Internacional montou um time muito forte, com nomes muito interessantes em 2023, e dali para frente, com vários problemas financeiros também, foi perdendo jogadores, perdendo, não repôs ninguém, o time foi caindo de nível. Hoje o Internacional tem um time aí que não tem atacantes, né? Tem vários problemas. E entregou a bola para o Corinthians, mesmo jogando em casa, entregou a bola para o Corinthians. O Corinthians não precisou ter o trabalho de se impor, até porque o Corinthians tem dificuldades na criação, tem dificuldades, né, para jogar ali na frente, mas o Inter deu a bola para o Corinthians e o Corinthians meio que não soube o que fazer com ela, né? Nenhum lance agudo no primeiro tempo, inclusive as melhores chances foram do Internacional em bolas que o Corinthians entregou, uma com o Gabriel Paulista, entregando uma bola para o Carboneiro e a outra com o Hugo Souza. Mais uma vez, né, algo que tem acontecido, o Corinthians entregar bolas na defesa. No segundo tempo, eu acho que fica na conta do Fernando Diniz, que o jogo volta no mesmo ritmo, né, um jogo sem qualidade, mas o Corinthians mais com a bola, e aí ele tira o André, o volante André Luiz, que pede substituição, coloca o Lingard. O Corinthians perde o meio de campo, logo na sequência dessa substituição, uma bola, o meio bumba meu boi, o Inter vai cambaleando, entra na área, o cara chuta lá, faz 1-0 e na sequência um pênalti ridículo. Muita gente, não foi pênalti, foi pênalti pra caralho. O Gustavo Henrique é um jogador que faz gol de cabeça, que é importante, mas que é muito lento, né? E não é a primeira vez que ele faz pênalti desse tipo. Um jogo aí que deixa a gente muito irritado, né? Mais um jogo que deixa a gente irritado, mas dessa vez com um resultado muito ruim, né, João? E aí, meu? Um jogo de 180 minutos que você toma 2 gols em 5 minutos ali, né? Se atrapalha um planejamento. O primeiro tempo, o Corinthians começou, o Breno Bidon deu um chute de fora da área ali, até impressionou. A gente tá acostumado com os chutes de criança, né, do Breno Bidon, e ele deu um chute até que forte ali, o goleiro fez uma defesa, mas parece que foi só, assim. O Inter deu a bola pro Corinthians, o Corinthians ficou em cima ali no primeiro tempo, mas sem criatividade. Rodrigo Garro muito mal hoje, errou tudo que tentou, cruzamentos rasteiros, aqueles escanteio rasteiro, eu nunca vou entender isso, cara. Cara, hoje realmente foi um desastre, assim. E vendo pelo resultado, eu acho que, assim, ainda dá para reverter, mas o Corinthians vai ter que jogar muita bola. A gente sabe que o Corinthians tem um time, né, Diego? E quando sai, por exemplo, o Yuri Alberto, cara, tem que entrar um guinegão ali que a bola mal chega nele, quando chega ele tá fora de ritmo. Você não tem um reserva pro lateral esquerdo, Bidu, que é obrigado a jogar ali com uma touquinha de piscina, porque tá machucado, então várias divididas ali, você vê que mesmo tendo garro, o cara não vai com tudo porque tá ali machucado, então é complicado, Diego, é um elenco milionário que não tem peça, cara, não tem peça. Quando você precisa mudar um atacante, você tem o Pedro Raul no banco de reserva. Pedro Raul que entra e erra absolutamente tudo, até na área. Teve o último lance do jogo, o cara vai dar uma cabeceada, ele marca o Gabriel Paulista, então é impressionante, assim, um desastre, 2 gols evitáveis. Acho que o Corinthians foi com muita sede ao pote ali, cara, e acabou não tomando cuidado, e tomou 2 gols aí que realmente não precisava ter tomado, né?
Pois é, o Corinthians poupou, né, o time praticamente todo contra o Atlético Paranaense no meio de semana, já meio sinalizando aí mais um ano, né, que o Corinthians abandona o Campeonato Brasileiro para tentar ser um time de Copas. Como eu disse, o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil. E para jogar essa bolinha hoje, né? Ainda teve jogadores lesionados ali. O Yuri Alberto, que entrou meia hora e acabou se lesionando contra o Atlético, um jogador importante, né? Se fosse poupar, poupasse 100%, né? Até o fim, mas enfim. E hoje, realmente, os jogadores que entraram, e jogadores titulares também, vamos falar, né, a gente precisa conversar. O problema é o Fernando Diniz, é os jogadores, né? Eu acho que são os dois, né? Acho que o Fernando Diniz, essa volta do Corinthians, eu tinha muita esperança de que durante o período da Copa, aí o Corinthians praticamente, só o Memphis Depay jogou a Copa do Mundo, então o elenco inteiro à disposição, os caras ficaram um pouco de férias, né? Aliás, muito jogador aí parecendo fora de forma, né? O Guinegão entrou com uma bunda enorme, né, cara? Impressionante. Aí Gustavo Henrique lento, né? Enfim. Mas o trabalho do Fernando Diniz não parece bom, realmente. O Corinthians não tem um padrão, né? Não, nem dá para falar que é o dinizismo. Ele, impressionantemente, ele até agora não conseguiu implantar aquele estilo de jogo muito característico dele, né? Mas os jogadores também devendo demais, né? O Rodrigo Garro não é nem sombra do que já foi um dia, erra tudo, né? As bolas paradas muito ruins, escanteios batidos, como você disse, baixos, né, cara? Meia altura, assim, um negócio bem estranho. Muitos jogadores devendo demais. Aí, o Jesse Lingard, um jogador, ele entrou para quê? O que ele fez? E a gente é obrigado. Aquele Matheus Pereira, o cara entra sem vontade nenhuma, assim, dando passe errado. O seu Gabriel Paulista também, que loucura, hein, meu? Que loucura. Eu acho que às vezes a gente acaba se emocionando. O cara era um refúgio do Fortaleza, né? Vamos falar a verdade. Fortaleza não quis o cara. Ele chega, esse Matheus Pereira, joga alguns jogos bem, mas agora. Você vê esses caras entrando, entra Matheus Pereira, entra Pedro Raul, aí você já sabe que acabou. Acabou. Quantos anos faz que o Pedro Raul não faz um gol? Negócio assim, pelo amor de Deus, faz um acordo com o cara e manda ele embora, cara. Empresta para alguém e paga o salário, foda-se, cara. Uma pena. Quase que o Internacional pegou ele aí, infelizmente. Não quis ele, né, no final. A gente fica. O Corinthians perdeu hoje para um time que não queria ganhar o jogo, cara. Exato. Eu acho que o Inter mesmo pensou, 0-0 aqui tá de bom tamanho, só que os caras não acreditaram, cara. A torcida assim não acreditava que tava 2-0. Exato. Nem a torcida nem lotou o estádio, então um jogo que hoje pelo menos um empate daria para segurar, assim, mesmo com todos os desfalques, porque que nem você falou, o Inter é horroroso, assim, cara, é um elenco péssimo, então Corinthians poderia ter tido um resultado melhor, deveria ter tido um resultado bem melhor, assim. Não tem como não falar também, Breno Bidon, Rodrigo Garro, o meio-campo hoje não existiu, Diego, não existiu. Foi engolido pelo meio-campo ali do Inter, que nem fez esforço ali. E jogadores assim. Mas isso a partir da substituição. Fernando Diniz é o maior responsável pela derrota de hoje. Ele matou o Corinthians. Ele quis. São coisas que a gente às vezes até espera de um treinador, né, que ganha tão bem, esses treinadores que são tão protagonistas no futebol atual, né, que tirem um coelho da cartola. Então, ele tirou um volante mais defensivo, né, o André Luiz, e meteu um atacante, olha, que jogando fora de casa, ousado. Só que, ele fez uma leitura errada do jogo. O Corinthians dominava a posse de bola, não tinha por que fazer isso, né? Colocasse aí mata o meio de campo, né? Claro, jogou o Lingard lá na ponta. O Lingard é um jogador que nunca foi muito veloz, mas hoje não tem velocidade, sabe? Tecnicamente está muito mal. Ele não acertou um cruzamento, erra tudo, né? Impressionante como os jogadores do Corinthians, a maioria aí, perde a bola com muita facilidade. Parece que eles estão fisicamente maus, né? Era para colocar um outro volante ali, talvez o Alan, né? Porque esse Matheus Pereira é ruim demais. Colocasse o Alan ou o André Carrijo ali na do André. Ele pediu substituição, o André, né? Mas aí ele inventou e o Corinthians desmoronou, né? Também é outra questão psicológica. O Corinthians toma um gol, desaba, né?
o futebol mal jogado como foi hoje, tanto da parte do Corinthians quanto da do Inter, o fator psicológico é muito importante, né? A confiança. O Inter era um time que entrou morrendo de medo, né? Tentando ver se achava uma bola ali, se defendendo, e a partir daquele gol achado, ganha confiança, tem o pênalti, poderia ter sido pior o resultado. Poderia ter sido pior, poderia. Parecia que até seria pior, né? Porque como o Corinthians toma 1-0, a gente já sabe. O psicológico dos caras desaba. E aí o Corinthians toma o 2-0 muito rápido, assim, tava muito cedo ainda no jogo. A gente tinha muito tempo. E a gente pensa, pô, se fizer um golzinho, quem sabe a gente dá uma segurada, mas não, do jeito que tava ali o Inter puxando muito contra-ataque, a gente até pensou que poderia tomar mais gol, né? Então é complicado, cara. E Jesse Lingard, a gente falou um pouquinho, mas, cara, é muito. Parece ser muito fácil ele, né? Porque ele vem do banco ali sem responsabilidade nenhuma e é só mais um cara ali que não corre, não é diferenciado ali. Então, muito difícil, cara. É um resultado assim que a gente vai ficar pensando aí por uns dias. Porque apesar de tudo isso que a gente está falando, o Corinthians poderia ter pelo menos empatado ali esse jogo, na minha visão. Pois é. Mais um resultado aí que muito complicado, hein? O próximo jogo, o Corinthians pega o Inter, que dia que era? Dia 6? Acho que é quinta-feira. Na quinta-feira às 20 horas, Cara, e na Neoquímica Arena. A gente fica pensando, né, cara, cadê o Memphis? Pô, cara, vai renovar ou não vai? Vai voltar a jogar ou não vai? O Corinthians agora tá precisando demais, né? Não tem dinheiro para contratar, cheio de transfer ban. E várias lesões. Era para ele estar à disposição, só que tem gente lá dentro do Corinthians que não quer, né? Não quer essa renovação, que está colocando obstáculos, né? Aí, dificultando muito. E é capaz do Corinthians acabar ficando sem ele, hein? Dizem que já renovou, aí o Corinthians fala que não. Eu não sei, era para ele estar em campo, né? Perdeu o Yuri Alberto é fundamental. Sei que, perdeu 2 gols que eu teria feito. Eu tô jogando bola. Eu teria feito aqueles gols que o Yuri Alberto perdeu contra o Atlético Paranaense. Só que o lance do Yuri Alberto é que ele abre muito espaço na defesa adversária. Abre muito espaço. É um pouco. Eu sempre tento ter um pouco mais de paciência, né? Esperar um pouco, porque às vezes o cara demora um pouco para desabrochar com jogadores da base, o Guinegão, né? Ainda pode render alguma coisa, mas realmente um jogador tão jovem, né? Que tem a oportunidade de titular no Corinthians, tem que comer a grama, cara, tem que correr. Ele quase não pegou na bola, cara. Você vai jogar uma oitavas de final, velho, da Copa do Brasil contra o Inter fora de casa. Você nem tem a pressão da sua torcida, está fora de casa. Quem já jogou várzea sabe. Na várzea, você joga em casa, tem lá a torcida, mas quando você joga fora, é tranquilo. Pô, o cara, assim, a bola não chega, ele também não faz muito, deu um cabeceio meio displicente ali também, mas querendo ou não, é o moleque da base também, né? Difícil a gente jogar toda a responsa em cima, mas é complicado. A gente vê que a gente tem uma das folhas mais caras aí e agora o Guinegão tá sendo a solução e se não for ele é o Pedro Raul. É muito difícil, cara. Com o Memphis Depay e o Yuri Alberto dá um outro peso, é um ataque dos melhores que tem no Brasil, mas nenhum dos dois à disposição fica bem complicado, mas mesmo assim não é desculpa, cara, não é desculpa. O Corinthians, como eu disse, no jogo de hoje, a culpa no jogo de hoje foi o Fernando Diniz, cara, ele matou o Corinthians, ele fez uma substituição que arrebentou o Corinthians, e aí depois com 2-0 ele faz mais 3, ele colocou o Carrijo, né? Colocou o Alan, Carrijo, Matheus Pereira, Pedro Raul e o Lingard. Aí acabou, né, cara? Aí acabou. Aí não vai acontecer nada, não tem o que fazer, né? E ainda tem essas questões administrativas aí que deixam a gente com ainda menos esperança, né? Tem rumor aí que o salário tá atrasado, né? Então a gente sabe que quando os caras não recebem, a vontade não é a mesma. Não é a mesma. Não adianta, não tem jeito. O seu Hugo Souza também, não é sombra do goleiro que foi, hein?
Cara, então, Caiu igual um saco de batata no pênalti, né? Ele que já foi um especialista em pênalti, não acerta nem o canto mais. O primeiro gol pareceu, também, sei lá, cara. pareceu sem vontade no pênalti. Isso foi uma coisa que eu notei também, né? Geralmente, mesmo Prim- que ele não pegue, ele acerta o canto ou chega quase perto. Nessa ele só se jogou e viu a bola entrando, já Primeiro tempo levantou entrega assim. aquela bola, né? Aquele passe errado, cortando. Pô, isso é básico do futebol, né? Você não rodar a bola na frente do gol. Os jogadores do Corinthians, eu não sei. O Gabriel Paulista também tentou dar um gol ali, mas o Hugo Souza parece estar tá bem mal, né? Parece que tá Cara, insatisfeito, cara. Não sei. a única coisa que ele fez realmente foi a primeira defesa ali no passe do Gabriel Paulista no primeiro tempo, mas fora isso, errou esse passe aí que quase deu em gol e muito mal no pênalti, assim, um pouco displicente, não sei. O time do Corinthians meio desligado, meio apático, sabe aquele típico jogo que os caras não estão muito afim. E geralmente, quando é Copa do Brasil, ultimamente o time ele tem correspondido, né? Mas não sei, cara. Não sei se essa pausa da Copa aí fez mal pros caras. Não sei o que tá rolando, mas realmente o time tá. Não tem um time, não tem um plano de jogo ali. É complicado, velho. E eu ainda acho que dá para reverter esse 2-0. Acho que não é Pois é, o irreversível. que a gente pode esperar para o jogo de volta, né, cara? Cara, eu não sei. Eu acho que ainda dá para reverter aí. É, a gente não pode depender também de retorno de Memphis Depay. Esses caras que têm que estar lá, eles têm que puxar a responsabilidade em algum momento, né? E em casa, vamos ver se a gente consegue. Agora também tem essa que o campo tá ruim, né? Realmente são más notícias, tempos difíceis, né? Pois E é. a Pô, gente. o Internacional deve entrar, pô, com o ônibus estacionado na frente do gol, né? Não vai. Né? Se já entrou com a postura defensiva hoje no Beira-Rio, imagina nesse jogo de volta com a vantagem de 2 gols. Vai meter a retranca e o Corinthians com É, muita dificuldade para criar, né? Vamos ver o que o Fernando Diniz vai armar aí para esse jogo de volta, quem ele vai botar no ataque, como vai ser a armação do jogo. Não dá para abandonar o meio-campo igual ele fez hoje, arrebentar o meio-campo. Tem que ter os jogadores ali para fazer a saída de bola, né? O Ranieri ficou totalmente exposto ali quando ele tira o André, não coloca ninguém no lugar, com Garro não, e Bidon, que não estavam marcando ninguém, né, cara? Aí, e o gol o sai Ranieri ali, né? virou zagueiro. É loucura, o É, Ranieri virou zagueiro, né? ele recuou muito, e aí no lance do primeiro gol é o Caio César, que tá em cima do. Tá ali com o jogador Dormindo, Caio do. César É. dormindo. Aí, não, daquele tamanho não vai pegar ninguém, nem vou meter. Tem gente xingando o Caio César porque ele errou muito, mas é um jogador. A função dele é essa, meu, é arriscar, tentar quebrar a linha, né? É um jogador que quando tá bem, ele até dá um desafogo pro Corinthians, é um jogador que o Corinthians não Cara, tinha. É um jogador importante, enfim, eu não é um craque, gosto, né? mas. Hoje ele foi bem mal. Você que é um especialista em Win Eleven, já ganhou muitos campeonatos. Sabe quando tem aquela forma do jogador com a barrinha toda para baixo? É, setinha pra Todo, baixo. todos os jogadores do Corinthians hoje com a setinha para baixo. Caio É, César também. Mas é isso, também não tem como falar que crucificar o cara, ele faz essas ciscadinhas, dribla, tenta cruzar, mas hoje o time como um todo foi muito mal e é difícil, a gente vai tentar digerir esse resultado aí e ver o que pode acontecer. A previsão do jogo de volta, que nem você falou, provavelmente o Inter vai estacionar o ônibus ali e vai tentar jogar no contra-ataque ali, lançar o Carboneiro e o Bernabé, que são os caras que mais correm ali, mais fazem a transição. E o Corinthians tem que ficar esperto, porque se tomar um gol ali, pode ver essa vaga indo embora muito rápido no jogo de volta. E tem que ser criativo, né? Vai ter que tirar 2 golzinhos da cartola aí, pelo menos. Sem Yuri Alberto, sem Memphis, sem Labiade. Vai ser difícil. Tiveram rumores que o Garro tinha quebrado o pé, ainda bem que aparentemente isso não foi verdade, né? Jogou hoje. Mas enfim, né? Vamos ver o que rola aí desse jogo de volta. bom, agora esperar um jogo histórico, né? Uma virada histórica em casa. A gente sabe que
A gente já viu isso acontecer algumas vezes, contra o Atlético Mineiro teve uma, né, que o Corinthians perdeu no Mineirão, depois virou aquele jogo do Roger Guedes, e enfim, se o Corinthians fizer um gol rápido, né, o Inter vai se assustar, o Inter vai ser um time com muito pouca saída, né, não tem soluções no elenco ali, o treinador já entendeu isso, o Inter vem jogando assim, de forma reativa mesmo, esperando, e então é um jogo que o Corinthians não precisa ter tanto medo se tiver a cabeça no lugar, colocar a bola no chão, né? Mas vamos ver como é que o Fernando Diniz vai armar esse time. Espero que a gente assista a uma virada histórica. E é isso, mais alguma coisa, João? Cara, acho que é isso, né? A gente fez a análise aí do jogo. A gente espera o melhor, né? O Corinthians está na Libertadores ainda, tá no meio de tabela do Brasileiro, mas a gente sabe que a Copa do Brasil é importante. A gente ganhou ano passado e isso muda um ano do time, né? Muita grana, importante, né? Não, fora a grana, você tá disputando, ganhando título é sempre importante ali, né? E o Corinthians precisa disso, cara. Precisa trazer jogador, precisa ganhar dinheiro aí, tá complicado. A gente precisa tá sempre em frente aí nos campeonatos. Precisa da Safiel, né? Você já assinou? Safiel, cara. Não tem. Claro, Impressionante. Não tem o que fazer, meu. Não tem outra solução. Tem mais. Esses caras aí, olha, eu vou te falar, né? Eu sei que a gente não fala tanto dessa parte aí no Corinthians, mas é um negócio assim muito desanimador, né, cara? A vida desses caras é muito fácil, né? Os caras usam o clube, se aproveitam do clube, né? A gente não pode afirmar, mas supostamente tem muita coisa ruim lá dentro que prejudica o time, né? E aí quem sofre são os torcedores, somos nós, né? É bem isso. Bom, vamos ver como é que termina essa novela Memphis Depay, vamos ver o que acontece aí na semana. O Corinthians precisa passar, vai ter que se virar aí para reverter esse 2-0 jogando em casa. É isso aí, valeu, João, tamo junto, Millennials da Fiel, a gente volta na quinta-feira, né? A gente volta com o pós-jogo de Corinthians Internacional, um jogo que vai ser histórico, a virada histórica do Corinthians. Valeu! Valeu!